Glória a Deus. A oração. A oração é um diálogo estabelecido por Deus, um ensino deixado por Jesus. E dentro dessa oração que Jesus Cristo deixou para nós, que é o Pai Nosso, quando a gente começa a estudar sobre ela, existem vários princípios estabelecidos dentro dessa oração. E esses princípios que nós vamos ver nessa noite, eu tenho certeza que vai te ajudar a ter um entendimento melhor do que é a oração. Amém? A oração, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que é chegar para Deus sempre com as emergências, sempre com as coisas mais sérias, sempre com os problemas, sempre com as dificuldades. É como se tivesse um carrinho no supermercado, colocando só as coisas que você quer urgentemente solução, né? Mas, na verdade, o nosso diálogo com o Senhor, ele tem relação com a nossa vida. Assim como você tem um diálogo com a pessoa que vive na sua vida. Por exemplo, quem aqui é casado que não fala com seu marido desde o dia que casou? Quem aqui tem uma mãe que não tem um relacionamento com ela? Quem aqui tem um patrão que não tem nenhum diálogo com ele? Para viver sem relacionamento é impossível, não é verdade? E Jesus, ele teve o maior cuidado em deixar para nós instruções sobre oração, sobre o que nós precisamos fazer em relação às nossas orações. Então, as nossas orações, Jesus Cristo, ele deixou a oração do Pai Nosso. Abre sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ver a oração, e muito conhecida, inclusive muita gente sabe ela decorada, amém? Graças a Deus, é uma oração linda. Mas, a partir do verso 5, Jesus Cristo, ele nos deixa um ensino a respeito das orações. E a maior inspiração que nós podemos ter, irmãos, sobre aquele que orou e que nos ensina de fato o que é oração, irmãos, não é o irmão mais espiritual que existe, não é o irmão mais famoso que existe. A nossa maior inspiração em relação ao ensino sobre oração é Jesus. Jesus, ele tanto foi o nosso exemplo, como ele nos ensinou e deixou um modelo de oração para todos nós. Amém? Então, a partir do verso 5, capítulo 6, verso 5 do livro de Mateus, a palavra de Deus nos diz assim: E quando orarem, Jesus, dando instruções aos discípulos, que não serve só para os discípulos, também é para nós. Amém? A palavra de Deus nos diz o ensino de Jesus, o cuidado de Jesus em relação às nossas orações. Antes de ler isso aqui, irmãos, eu quero explicar uma coisa. Que quando nós começamos a ter uma vida de oração com mais frequência, uma vida de oração, onde nós nos dedicamos a isso, nós vamos receber mais poder. Nós vamos ser muito mais abençoados. E nós vamos passar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, e as respostas das nossas orações, elas serão mais rápidas. Por quê? Porque nós vamos nos aproximar do Senhor, e na medida que nós nos aproximarmos dele, na medida em que você conhece a Bíblia, na medida em que você ora, porque oração e Bíblia precisam dar juntos. Amém? Todos nós, principalmente, se você tem estudado a Bíblia, já fez o rema, você sabe muito bem disso, que oração e Bíblia é impossível andar separado. Aquele que ora demais sem conhecimento bíblico pode ter heresia, meninice, ele pode ter compreensão sobre as respostas de oração errada, ele pode ter o ego elevado, ele pode se tornar muito orgulhoso por agora ter poder para expulsar demônio. E então ele vai ter uma falta de estrutura, um desequilíbrio muito grande. Mas quando a oração ela é associada com a palavra, até porque a palavra de Deus é a base das nossas orações. Amém? Quando nós vamos orar, nós precisamos ter base. Eu vou lhe dar um exemplo. Como assim? Você vai orar em relação à sua saúde física, certo? Então, o que você vai fazer? Um exemplo. Você vai lá para Isaías 53, vai pegar os versículos que a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, amém? E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, essa é a base, uma das, óbvio que tem inúmeras outras passagens na palavra de Deus que nós podemos usar como base, e não só podemos, como devemos. Mas essa é uma das bases que nós devemos usar nas nossas orações em relação à cura. Então, as nossas orações precisam ter o acompanhamento da base
para que a nossa oração tenha estrutura, fundamento, para que ao chegar diante do Senhor, Ele saiba, conhece a minha palavra, e você vai dizer exatamente o que você está querendo na oração através do versículo. Então fica até mais fácil de orar. Amém? Então, se você gosta de orar, entende uma coisa: oração e palavra de Deus precisam estarem juntos. Não andam separados, não dá certo separado. Amém? E em relação à oração, Jesus, ele teve um cuidado muito especial sobre isso, e ele nos dá alguns conselhos, começando do versículo 5, porque Jesus aqui, quando ele explica sobre o cuidado para não estarmos nos comportando assim como os hipócritas, Jesus, ele teve esse cuidado justamente por estar vendo os fariseus, por estar vendo aqueles homens estudiosos da palavra, mas que tinham um comportamento completamente contraditório. Então, Jesus usa como base, Jesus viu o comportamento daqueles homens, Jesus não se agradava da forma como ele se comportava, e para nos ensinar sobre a oração, Jesus ensina-nos usando eles como exemplo. Jesus diz: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam o quê, irmãos? A sua recompensa. Então a palavra de Deus diz, Jesus nos ensinando, ele diz: quando vocês orarem, não seja como eles, que eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas ruas, nos cantos das praças. Por quê? Porque eles queriam ser vistos, eles queriam mostrar que realmente eles sabiam orar. E Jesus disse: não sejam como eles. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí aqui Jesus nos adverte, ele diz: cuidado, não façam isso. Tem uma passagem aqui, um trechinho, um tópico aqui no módulo que eu quero ler para vocês, que diz assim: a oração que nós fazemos a sós com o Senhor, seja para adorá-lo, para louvá-lo, apresentar as nossas ansiedades e questões pessoais, para consagrar-nos aos seus propósitos para nós, entre outras coisas, foi indicado por Jesus como forma de oração mais segura para o ego. Então, aqui é uma advertência que Jesus nos traz para termos cuidado. Irmãos, quando nós começamos a orar mais e ter mais conhecimento, nós começamos a ter muitos resultados. E a nossa vida de oração fica espetacular e passa a ser uma vida de oração muito bem sucedida. Com base nisso e pensando nisso, Jesus pensou o quê? Jesus disse: olha, eles oram, até porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, é impossível você não começar a ter orações eloquentes. É impossível. Você vai começar a ter orações com base na Bíblia, você vai saber orar, você vai saber começar a sua oração, você vai saber como ter o meio de uma oração muito bem estruturada e, principalmente, o final da oração, terminando em nome de Jesus. Então, para aqueles que têm essa habilidade, principalmente pessoas eloquentes, pessoas inteligentes, pessoas que têm um vocabulário bonito, bem desenvolvido, aí é que as orações começam a ficar incrivelmente lindas. E essas pessoas, elas começam a ter problema com o ego, porque elas querem que as pessoas olhem para elas e sempre estão passando a imagem de elas querem ser vistas como pessoas espiritualíssimas. E, na verdade, irmãos, a oração precisa estar acompanhada de humildade. Amém? A oração precisa estar acompanhada de gratidão e de reconhecimento de que todo poder que nós recebemos da oração, na oração, através da oração, no conhecimento da oração, é pela bondade e a misericórdia do Senhor, irmãos. É pela graça de Deus. Então Jesus diz: cuidado. Cuidado com o ego, pois assim como nós guardamos de orar com motivações erradas e de sermos vistos, apreciados por nossa suposta espiritualidade. Às vezes há um risco muito grande de orações serem feitas para que as pessoas queiram se mostrar o quanto elas são espirituais. Irmãos, orar é bênção. Orar é de Deus, amém? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, Jesus nos deixou, nos apontou situações que nós precisamos ter cuidado para que o ego não tome conta das nossas vidas e nós venhamos estar orando, porém com as motivações erradas. Uma observação que eu quero fazer, irmãos, que diante do Senhor,
Deus não está interessado nas orações eloquentes. Deus não está interessado nas orações onde são muito bonitas, com palavras lindas. Isso você pode chegar nesse nível? Pode, perfeitamente. Mas Deus está interessado, principalmente, irmãos, na oração que sai do nosso coração. Não importa as suas palavras, se você fala para o quê, para o modo, por onde, não importa se você fala errado, se não fala. Porém, todavia, no entanto, a base da sua oração deve ser a palavra de Deus. Amém? Então, se a palavra de Deus é a base das suas orações, glória a Deus, sempre será uma oração bem-sucedida. Então, Jesus, quando ele nos adverte aqui, ele diz, cuidado com isso, para que vocês não estejam orando somente para serem vistos. Irmãos, infelizmente, isso existe. Infelizmente e lamentavelmente. Um outro cuidado que nós precisamos ter, já eu volto para cá, é que muitos, eles desejam ter uma vida de oração. Muitos até querem, mas alguns estão esperando sentir vontade. Irmão, sabe quando é que você vai sentir vontade de orar? Vai ser muito difícil. Sabe por quê? Jesus teve um dado momento aqui, que eu achei muito interessante essa passagem, eu amei. Essa passagem foi numa das noites mais difíceis da vida de Jesus aqui na terra. No dia seguinte, ele iria passar por um dos momentos mais difíceis, que era o seu sacrifício, a sua morte. E aí, quando ele foi orar, esse texto está lá em Mateus 26, a partir do verso 36, ele começa a dizer que a alma dele estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Aí ele fala com os discípulos e diz, fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e Jesus sozinho prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele disse, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou fazendo o quê? Dormindo. Aqui era um momento que Jesus estava precisando de apoio. Nem sempre, irmãos, na nossa vida de oração, nos nossos momentos de oração, nós vamos ter apoio. Nem sempre nós vamos ter a pessoa que nós gostaríamos que estivesse do nosso lado. Essa é a prova de que Jesus, no momento em que ele mais precisou, naquele momento difícil, aquele era um momento que foi um marco na história. Jesus seria crucificado. Ele estava profundamente triste. Mas os discípulos estavam tranquilamente dormindo. Aí, em seguida, Jesus diz, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Aí Jesus disse, olha, o espírito, ele sempre estará pronto. O nosso espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes nós estamos esperando sentir vontade de orar. Gente, não vai acontecer. A carne, ela não gosta muito de orar. Ela não quer orar. A carne gosta de quê? De dormir, de comer. Ela gosta de coisas que a satisfaça. Mas o próprio Jesus disse, olha, cuidado, porque o espírito de vocês, ele está pronto, graças a Deus. Mas a carne, ela é fraca. E isso quer dizer que existem pessoas que talvez não estejam tendo sucesso nas suas vidas de oração, porque estão esperando sentir vontade de orar. Vai demorar, viu? Porque se você não tiver uma iniciativa de começar, aí uma outra questão que eu também quero trazer para nós nessa noite, é que alguns querem começar já lá no topo. Alguns querem começar como John Wesley, orando muito, 2 horas por dia. Querem começar como Kenneth Hagin, que passava a manhã inteira, o dia inteiro, a noite inteira dentro da igreja. Eles querem começar assim como Benny Hinn, que passa o dia e a noite trancado num quarto, que quando a pessoa que trabalha na casa dele passa na porta, sente a unção na porta do quarto. Muitos estão com a ideia de que pode começar nesse nível. Mas, irmãos, o poder da oração está em começar. E começar como? Do começo, como tudo nessa vida. E entendendo que nem sempre a sua carne vai dizer, vamos orar? Não, não vai.
A sua carne vai querer outras coisas. Ela vai querer internet, ela vai querer Netflix, ela vai querer comer muito, ela vai querer sair, ela vai querer estar conversando o que não deve. Essas coisas são as inclinações dela. Mas Jesus disse, o espírito de vocês está pronto. O espírito de vocês está pronto para vocês começarem. Aí Jesus continua falando, ele volta de novo, Jesus volta de novo. Quando ele volta, os discípulos continuam dormindo. Então, naquele momento onde ele mais precisou, e isso serve para nós também, que às vezes nós estamos orando e nós queremos companhia, nós queremos pessoas do nosso lado. Irmãos, vai ter momentos que é somente eu e Deus. Vai ter momentos na nossa vida que é só você e Deus. Amém? E por ser só você e Deus, por sermos só nós e Deus, irmãos, entende uma coisa, que a oração mais poderosa não é a oração da irmã que ora mais. Às vezes a gente perde a oportunidade de viver uma vida maravilhosamente abençoada, uma vida de sucesso em oração, uma vida bem-sucedida, mas nós estamos confiando muito mais na oração de quem está do nosso lado do que na nossa. Quando Jesus deixou princípios, deixou a oração modelo, nós temos o Espírito Santo que nos instrui, que nos ajuda, que nos ensina em todas as coisas, mas ainda assim existe, infelizmente, essa deficiência de acharmos que a nossa oração não é tão poderosa quanto a oração da irmã que ora mais na igreja. Irmãos, Deus nos chamou para sermos poderosos em oração. Há princípios, instruções de Jesus para nós na sua palavra, dizendo para nós o quanto a oração é importante na vida do cristão, independente de quem seja. Amém? Então a instrução de Jesus é aquele que está orando, cuidado com o ego, porque o ego é alguém que sim, vai nos importunar. Porque o pecado de perto, ele nos assedia, irmãos. E ele não se priva de estar nos assediando. Então, seremos tentados, sim, a termos o nosso ego elevado, quando nós estivermos fazendo qualquer coisa para Deus que esteja se destacando. Mas vamos nos manter nas instruções de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos nos manter confiando no Senhor, com o nosso coração nele. Porque o ego não precisa ter espaço nas nossas vidas. Porque quando tem ego, não tem resposta, não tem sucesso, não tem poder na oração. A oração tem poder quando ela sai do nosso espírito, quando ela sai do nosso coração e nós confiamos que as nossas orações estão chegando diante do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E os princípios que Jesus deixou, um dos princípios, o que é princípio, irmãos? É algo estabelecido, intocável, indestrutível, irrevogável, imutável, que existe há mais de 2000 anos atrás. São princípios. Princípios nós não tocamos, nós não modificamos, eles não são negociáveis. Não, eles são estabelecidos. Então, nessa oração aqui, Jesus, ele deixou princípios estabelecidos. Amém? No verso 6, ele diz, mas ao orar, entra no teu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Isso não quer dizer que nós não podemos orar em público. Amém, irmãos? Às vezes a gente lê a Bíblia, tem uma interpretação muito rápida sobre o que a gente leu. Não, podemos orar em público, em aniversário, em casamento, na igreja, na casa de alguém, em qualquer lugar onde formos que tivermos essa oportunidade, nós podemos orar. Mas o cuidado que Jesus nos instrui a ter, e tanto que no quarto, fechar a porta na nossa casa também. Mas isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos ser cuidadosos em não estarmos nos exibindo. Amém? Em sermos cuidadosos, em termos as nossas orações saindo do nosso coração diretamente para Deus. Irmãos, é lamentável isso. Mas, infelizmente, existem pessoas, principalmente os religiosos, eles gostam de fazer as suas orações eloquentes, né? Aquela oração forte, aquele microfone, uau, não é? Mas, enquanto isso, é uma oração aonde não está saindo do coração. Ela precisa sair do coração. Pare de se preocupar com palavras bonitas. Pare de se preocupar se você sabe, se você não sabe orar. Fale com Deus.
Fomos criados, somos seres criados, renascidos, recriados em Cristo Jesus para termos comunhão com Deus. E a comunhão, ela é constante, ela é diária. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor, irmãos. Às vezes nós estamos querendo ter uma vida de oração, mas nós não conseguimos desenvolver isso. É mais cômodo procurarmos alguém para ajudar. Irmãos, a nossa oração, ela é a oração poderosa. É estranho ver cristãos crendo mais na oração de uma outra pessoa do que na sua própria oração. Cristo nos deixou, nos preparou, nos deixou princípios, instruções para dizer, podem orar e vocês terão respostas. Amém. Os princípios que Jesus nos deixou na sua palavra, em seguida, lá em Mateus, capítulo 6, versos 7 e 8, Jesus também continua dizendo, e orando, vocês não useis de vãs repetições, assim como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Aí diz, não vos assemelheis a eles, pois a eles, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que vocês têm necessidades antes mesmo de lhe pedirem. Então, Jesus está nos orientando mais uma vez. Você pode dizer, esse é mais um dos princípios da oração modelo que Jesus nos deixou. Amém? Então, ele disse, olha, orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Uns, eles pegam o modelo que Jesus deixou e repete. Né? Jesus disse, não useis de vãs repetições. Quando nós conhecemos a Bíblia, irmãos, é impossível você fazer a oração sem que você acrescente algo. Porque você vai orar, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, obrigado pelo teu reino que já está em mim. Venha, Senhor, o teu reino, porque ele já está em mim, mas que ele se estabeleça na terra, na vida de outras pessoas. O pão nosso de cada dia, obrigado, porque na minha mesa não falta e nunca vai faltar. Amém? Então, as nossas orações, com base na Bíblia, elas já mudam. E não estaremos fazendo orações com vãs repetições. Uma outra coisa também que é agravante na nossa vida de oração é fazermos uma oração hoje, aí amanhã a gente já chega diante de Deus com a mesma oração, só que nessa oração ela teve alteração. Hoje você orou, Senhor, obrigada. Oh Deus, obrigado pela resposta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. Eu confio em Ti. Quando for amanhã, diz, Senhor, será? Não sei. Jesus, me ajuda. Aí vem aquele desespero, né? Isso você já pega a sua oração e já desfaz. Porque a oração que nós fazemos, irmãos, ela precisa ser uma oração na qual você faz, você confia, coloca diante de Deus e rega com ações de graças. Você não pode fazer uma oração e no outro dia colocar dúvidas sobre ela. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada da incredulidade. A incredulidade não pode ter relação com as nossas orações, assim como as repetições. Amém? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele já conhece as nossas necessidades e que nós podemos colocar diante dEle e confiarmos nele. Eu já vi pessoas dizendo também o seguinte, Sandrinha, por que é que eu preciso orar? Sendo que Deus já conhece minha vida de trás para frente, de frente para trás, me conhece por dentro, por fora. Eu vou falar com Deus para quê? Eu vou te explicar. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Amém? O homem foi criado para ter comunhão com o Senhor. Não existe você ter uma vida cristã, sendo que sua relação com Deus é rasa. Irmãos, se dedique a isso. Deseje ter uma vida próxima. Deseje ter um relacionamento profundo com Deus. Porque quando você não desenvolve isso, a oração do outro sempre será mais poderosa do que a sua. Isso não é, irmãos, não é errado nos reunirmos para orar. Termos um grupo de oração na igreja, não é errado. Mas muitas vezes é errado você estar sempre pedindo oração. O que também não é errado. Vocês estão me entendendo, gente?
Está tudo bem? Vocês estão entendendo bem? Não é errado você dizer, irmã, hoje mesmo eu pedi oração a Bruno. Eu disse, Bruno, não pedi oração a ninguém ainda, mas eu preciso que tu ore por mim. E isso é difícil. Eu penso num negócio que é difícil eu fazer, é pedir oração, mas quando você precisar pedir oração, não está proibido não. Você deve pedir oração. Amém? Seja humilde, reconheça que você precisa do outro, a oração do outro, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Está tudo bem pedir oração, irmãos, mas nós precisamos entender que as nossas orações, elas são poderosas. É a forma como nós nos conectamos com Deus, falamos com Ele, como nós nos relacionamos com o nosso Pai, com o nosso Criador. É um lugar, irmãos, é um lugar perfeito. É um lugar onde você pode chegar, como eu falei ontem, você pode chegar livre com a sua vulnerabilidade diante dele, aonde ninguém vai rir de você, onde ninguém vai lhe expor, onde ninguém vai lhe desconsiderar, onde ninguém vai lhe julgar. É um lugar onde as nossas fraquezas podem ser lançadas. É um lugar onde nós temos conforto, é um lugar onde nós temos segurança, é um lugar onde nós temos paz. Existe lugar melhor que esse, pelo amor de Deus? É o melhor lugar. E porque muitas vezes nós queremos estar fazendo qualquer outra coisa do que orando. Você já se perguntou? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se é uma reflexão que você já chamou para o seu coração, que você já meditou sobre isso. A sua vida de oração, ela tem sido uma vida de oração sem cessar? Como tem sido a sua vida de oração? Você só ora quando precisa? As suas orações, elas têm sido orações emergenciais? Ou elas têm sido oração onde você está diante de um Deus de amor? Aquele Deus que te ama, aquele amigo eterno, o seu melhor amigo? Ou são orações apenas quando as coisas estão ruins? Qual tem sido o nosso tipo de oração? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. O princípio do louvor. Então, 6, a palavra diz ainda, na oração, diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse é um dos princípios da oração, irmãos, é começarmos a nossa oração glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor. Amém? Nós já começamos as nossas orações assim, mas esse é um princípio estabelecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro princípio, irmãos, é colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas orações. O versículo é o 10, que diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Esse é um princípio de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. O reino do Senhor, ele já veio, amém, já está em nós, mas nós também clamamos para que o reino venha na vida de outras pessoas que ainda não nasceram de novo em Cristo Jesus. Amém? Aí diz, e faça-se a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus no céu, ela já foi feita. E Deus está pronto para fazer a sua vontade nessa terra através da nossa fé. Amém? Então, se você crê, a vontade de Deus será feita nessa terra através da minha vida e da sua vida. Mas eu quero te dizer a partir de hoje, irmãos, olhe para as suas orações como uma oração poderosa. Ontem me veio uma inclinação no meu coração, eu senti uma inclinação no meu espírito, e entender que a oração mais poderosa tem que ser a minha, tem que ser a sua. Amém, porque quando nós estamos olhando para a oração do outro, considerando o outro, de olho no outro, meu Deus, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, fulano precisa interceder comigo. Gente, nós precisamos estar juntos, que essa é a oração uníssona. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos orar, mas a nossa vida individual com Deus, ela é extremamente importante. Ela precisa acontecer. Amém? O princípio da oração diária. Aqui a oração diária é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? Todos nós, graças a Deus, temos pão na nossa mesa. Você pode dizer, e nunca vai faltar. Diga com mais alegria, e nunca vai faltar. Irmãos, coisa estranha é olharmos para a nossa mesa e não ter pão. Eu espero que ninguém aqui tenha passado por essa experiência. Se passou, você pode dizer comigo com muita alegria, todos juntos, passou. Graças a Deus.
Então, um dos princípios é a nossa oração diária. É sentarmos na nossa mesa e convidarmos o Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nesse mundo mau, nesse mundo onde nós nos deparamos com tantas coisas, quão é prazeroso saber que nós temos a bondade na nossa casa. A bondade na nossa vida. Oh, glória. Oh, Jesus, a bondade no nosso espírito. A bondade, Senhor, obrigado pela tua bondade em nós, a tua bondade nesse lugar. Irmãos, isso é que é vida. Tem gente que acha que vida boa é o quê? É estar viajando, ter muito dinheiro, viver uma vida luxuosa. E quem disse que isso é ruim? Isso não é ruim, não. Mas bom mesmo, irmãos, é saber que há um lugar secreto, mas ele é um lugar seguro para mim e para você. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa se Satanás se levanta, nós estamos em um lugar alto. E um lugar seguro, aonde Jesus disse, existem princípios que jamais romperão, jamais esses princípios serão tocados, jamais esses princípios serão destruídos, porque aqui são os princípios estabelecidos por Jesus. Ele diz, a oração diária deve ser, o pão nosso de cada dia, que nós já temos na nossa mesa, nunca vai faltar. E quando não tiver, pode pedir, porque vai chegar. Amém? Aí nós temos aqui um quarto princípio, que é o princípio do perdão. O perdão, irmãos, eu considero algo que, lá em Marcos, por favor, Heraldo, coloca, por favor, Marcos 11, 23. O perdão é uma das coisas que é mais importante nas nossas orações. Que diz o seguinte, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, ou lance-se no mar. Se alguém disser, e não duvidar aonde, irmãos? No coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será, você pode dizer, assim será comigo. Amém, Jesus. Verso 24 diz, por isso digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam. Que o que, irmãos? Já receberam. Às vezes nós estamos orando, irmãos, e não é certo, você que tem o quê? 1 ano, 3 meses, está na igreja, você que ainda não tinha visto, algo assim, entende uma coisa? Que na oração, a partir do momento que a oração é feita, ela está feita. Amém? Se você faz as suas orações e ainda duvida delas, eu quero te dizer urgentemente que você precisa estudar um pouquinho mais sobre oração. E que você precisa recorrer à palavra. Se você tem orado e tem duvidado das suas respostas, se você tem orado e tem desfeito as suas orações, eu te aconselho de todo o meu coração, recorra à palavra de Deus. Saiba mais sobre oração. E entenda que o lugar onde estamos na terra seguro, com o nosso coração confiante, com a nossa vida abençoada, independente do que o diabo faça, de como ele se levante, irmãos, há um lugar seguro nessa terra, que é estarmos na presença do Senhor. Esse lugar eu não troco por nada nessa vida, irmãos. Eu não troco por nada. É o lugar mais importante das nossas vidas. É estarmos na presença do Senhor. Por melhor que as pessoas sejam, por mais que você ame sua mãe, seu marido, por mais que você ame sua esposa, por mais que você ame sua família, há um lugar, irmãos, que é incomparável. Amém? É um lugar seguro, um lugar onde nós podemos estar firmes e confiantes, que lá nós não sairemos de mãos vazias. Amém? Aí ele diz, olha, creiam que já o receberam e assim será conosco. Aí segue dizendo no 25. E quando estiverem orando, quando vocês, nós, eu, vocês, estivermos diante da presença de Deus, aí diz, se você tiver alguma coisa contra alguém, faça o quê, irmãos? Perdoe. Não é isso? Para que o Pai de vocês que está no céu, irmãos, aqui é um princípio, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, quando nós estivermos orando, se existe alguma coisa contra alguém, a palavra de Deus diz, perdoe. Irmãos, se você consegue enumerar quantas vezes você já leu esse versículo, quantas vezes nesse lugar você já ouviu uma palavra como essa? Talvez não. Talvez você já tenha ouvido tanto que você perdeu as contas. Não é verdade?
Mas ainda tem pessoas precisando ouvir e ouvir e ouvir quantas vezes forem necessárias. Acredita que tem? Pois tem. Então pegue para você. Irmãos, quando estivermos diante da palavra de Deus, precisamos estar dispostos a não sermos somente ouvintes. Se formos somente ouvintes, de nada vale. Se formos somente ouvintes, não viveremos uma vida com resultados. Não seremos abençoados quando mais precisarmos. Estaremos em desespero quando o cinto apertar, quando as coisas começarem a acontecer, quando você não souber o que fazer. Mas se você confiar na palavra, há uma segurança para a sua vida e para a minha vida. Amém? Em saber que Deus, Ele é verdadeiramente a nossa resposta. Aí aqui na oração, Jesus deixou como princípio, está escrito assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Temos perdoado os que nos têm ofendido? Porque se temos tido essa dificuldade, os nossos pecados também estão em pendência. E as nossas orações estão sem respostas. Quem quer viver com orações sem respostas? Ninguém, irmãos. Crente é para viver uma vida de sucesso. E isso não é soberba, isso não é orgulho, isso não é querer ser melhor do que ninguém. Isso foi um poder que Deus nos deu nessa terra. Em falarmos com o Senhor, termos comunhão com Ele e vivermos uma vida bem-sucedida. Um outro princípio é: livra-nos de cair e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está dizendo que em alguns momentos a tentação virá e muitos se acham fortes o suficiente para estarem diante da tentação e dizendo: pode vir com tudo, porque eu estou firme. Só que isso é muito perigoso. As nossas orações devem ser: livra-nos das tentações. Sabe, irmãos, uma vez eu vi um homem que na época eu ainda tinha essa ideia de que existiam pessoas espirituais, né? Enfim, eu não tinha muita credibilidade na minha própria oração. E ele disse o seguinte no púlpito: ele disse: Senhor, me livra dos homens maus e das mulheres prostitutas. Rapaz, eu fiquei escandalizado. Eu disse: Volte, que oração forte é essa? Mas sabe que ele não estava errado? Não estava. Porque tentação existe por toda parte. Tem tentação por todos os lugares. Não é verdade? E não é errado. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. O princípio da fé, de pedir, crer e receber. Eu vou parar por aqui, até porque o tempo já passou, né? Então, esse princípio, Jesus disse no capítulo 21, verso 22 do livro de Mateus, ele disse: e tudo quanto vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem, vocês irão receber. Mateus 21, verso 22. Tudo que pedirmos, a palavra diz: o que vocês pedirem em oração. O que você está colocando diante de Deus? O que você tem colocado diante dele? Está confiando? Pois você terá o retorno. Você terá a bênção da parte de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele nunca vai se recusar a nos abençoar. Algumas pessoas às vezes questionam porque nós, os irmãos, os crentes verbianos, às vezes ora assim: eu exijo, Satanás, que você largue aquilo que é meu. E algumas pessoas, às vezes, elas se surpreendem porque nós oramos assim. Mas, irmãos, nós oramos não é exigindo de Deus, porque nós não precisamos exigir nada dele. Ele já nos deu tudo, já está à nossa disposição. A palavra diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer: eu já sou abençoado. Amém? Então, por já sermos abençoados, nós precisamos viver com essa convicção, irmãos, que nada nos falta. Mas quando Satanás toca algo que é nosso, aí nós podemos exigir que ele solte. Você pode fazer isso.
Amém? Com muita confiança. Satanás, eu exijo que você solte meu emprego. Eu exijo que você solte meu dinheiro. Eu exijo que você solte a vida de fulano. Eu exijo em nome de Jesus. E para fechar com chave de ouro, que é a cereja do bolo, como eu gosto de dizer, nunca deixe as suas orações terminarem sem que você diga em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Você quer ter uma vida poderosa de oração, irmãos? Medite na palavra de Deus. O que você tem desejado? Sabe que às vezes a gente até se surpreende. Quando existem irmãos esperando por tanto tempo. Irmãos, esses dias eu pedi algo a Deus. Aí hoje eu estava conversando com Deus. Eu disse, Deus, será que eu pensei direitinho no que eu te pedi? Porque Deus dá, viu? Você está pedindo e está achando que Deus não vai te dar? Meu Deus, eu não sei o que eu... Olha, hoje eu não estou nem gritando, vocês estão percebendo? Hoje eu estou sem coragem, cansada. Mas, minha gente, o que vocês pedirem, se prepara, arruma a casa, limpa o lugar, deixa o espaço vago. Porque Deus está dizendo, chega já, se prepara. O que é? É um carro? Deixa a garagem bem limpinha, cheirosa, com espaço aberto, só todo dia quando passar por aquele lugar que você está olhando e não está vendo o carro, mas dizendo, Senhor, obrigado pelo meu carro, aqui nesse lugar, do jeitinho que você quer. Agora diga a cor, diga que marca você quer, não sei se chama marca, não é? Diga o que é que você quer, qual é o carro que você quer, porque às vezes vai vir um Fusca e você vai reclamar com Deus. Ah, Senhor, mas chegou, foi um... Não, nada contra Fusca, viu? Bem que eu queria ter um para vir para a igreja. Então, gente, um Fusca é uma coisinha linda, parece uma baratinha. Mas, tá tudo bem. Mas quando vocês forem pedir, minha gente, diga, o que vocês querem? Querem uma Hilux? Pronto, que cor? Qual o tamanho? Às vezes está pedindo as coisas a Deus de todo jeito, como se Deus não tivesse relacionamento com você. Quando você vai pedir alguma coisa ao seu marido, você não descreve como você quer, a cor. Se for um perfume, você não diz a marca, qual é, onde vende, quanto é, principalmente nós mulheres. Não é verdade? Pronto, pois vocês acham que Deus é diferente? É não. Porque às vezes nós tratamos Deus como fosse aquele ser sentado em um trono com um pedaço de pau na mão, como meu marido gosta de dizer, com um cajado, você é mais delicado, né? Com um cajado na mão, pronto para você errar, para quebrar aquele cajado na sua cabeça. Não, esse não é Deus, esse é o diabo. Deus é aquele que é bom. É aquele que está pronto, é aquele que nos ama, é aquele que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é que é Deus. Amém? Esse é o Deus das nossas vidas. Deus, para você ter uma ideia mais ou menos dos princípios estabelecidos para as orações, esses princípios que são inegociáveis. Não se preocupe não, porque princípio não se revoga. Princípio não tem como ser desfeito. Se agarre àquilo que Jesus nos deixou e viva a sua vida de oração vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.